Bom, e por falar em regime chinês, o presidente Bolsonaro, enquanto réu, no interrogatório de anteontem, por várias vezes pediu para Alexandre de Moraes, o presidente Alexandre de Moraes, ele quis ser chamado assim durante todo o tempo, o presidente Bolsonaro pediu, entretanto não conseguiu êxito em nenhum dos pedidos, para veicular vídeos, não é? Posso veicular um vídeo? Não. Não foi autorizado. Não tem autorização. Não pode. Foram 11 vídeos no total que Alexandre de Moraes proibiu a veiculação desses 11 vídeos durante o interrogatório do presidente Bolsonaro. Auriverde juntou os 11 vídeos e vai mostrar para você já. Então, veja, nós juntamos os 11 vídeos que o presidente Bolsonaro pediu autorização para o Alexandre de Moraes, entretanto, negada a autorização, e a Auriverde vai mostrar. Enquanto o Edson prepara ali, são 11 vídeos, vou colocar todos na sequência, são curtos, vou colocar todos na sequência, para a gente poder entender o que o presidente Bolsonaro queria mostrar para o Brasil e o mundo, durante seu interrogatório. Muito bem. Atendendo a pedidos, nós vamos veicular agora os 11 vídeos proibidos por Alexandre de Moraes durante o interrogatório do presidente Bolsonaro. Quais são os vídeos? O que Bolsonaro queria mostrar para o Brasil e o mundo durante o seu interrogatório, inclusive para alicerçar a sua defesa. O primeiro vídeo apresenta o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que acusa existir fraude no sistema eleitoral após perder a eleição para governador do Maranhão. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos, nesse momento, numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. O senhor não teve o apoio do presidente Lula e da candidata Dilma formalmente na sua disputa contra o PMDB, da outra candidata, e o senhor é de um partido da base. Há alguma mágoa? Mágoa pessoal não, mas há uma estranheza política, porque havia um entendimento dentro dessa aliança, dentro do comando da Aliança Nacional, de que o chamado duplo palanque seria respeitado. Ou seja, que quando houvesse 2 ou mais candidatos da base, haveria o acompanhamento da ação desses candidatos e o apoio a todos esses candidatos, na medida que há uma aliança nacional. E isso não foi observado no caso do Maranhão. Então, nós temos, tanto no plano local quanto no plano nacional, um sentimento de que, em relação ao PCdoB, não houve o cumprimento desse acordo político celebrado nacionalmente. O senhor conversou com Lula, com o presidente Lula ou com a candidata Dilma? Não, pessoalmente não, nem antes nem depois da eleição. E eles não te procuraram? Bem antes da eleição, sim, quando ainda se discutia se haveria ou não a candidatura, mas após o processo eleitoral, não. E eles não te procuraram? Não. Aí o primeiro vídeo, esse é de 2010. O segundo vídeo também traz Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, vídeo de 2012, também criticando as urnas eletrônicas. Eleitoral parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, 1 ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas.
como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. Bom, e esse foi o segundo vídeo. O terceiro vídeo, nós vamos agora ao ano de 2015, quando Jair Messias Bolsonaro e Rodrigo Maia celebram a aprovação do voto impresso. O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. No quarto vídeo, Carlos Lupe, presidente do PDT, que até há pouco era ministro da Previdência Social, fala sobre o voto. Sem impressão do voto, não há a possibilidade de recontagem. O vídeo é de 2021. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer: a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho, como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Vamos agora a 1º de novembro de 2022. É o quinto de 11 vídeos, esse é o número 5. Eles vão sentir saudade da gente, fecha aspas, frase dita numa coletiva de imprensa. Nós vamos recordar agora. Vou sentir saudade da gente. O sexto vídeo traz o presidente Bolsonaro alertando para manifestações pacíficas pelo Brasil no Palácio da Alvorada. Vídeo também do dia 1º de novembro de 2022. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas.